A demonstração de relevância que a Frente de Esquerda Unidade na Argentina demonstrou nas eleições primárias no último domingo foi tamanha que nem a mídia burguesa pôde ignorar. São a terceira força política nacional que emerge de baixo. Foi uma eleição histórica da única frente que levanta um programa de independência de classe em todo o mundo. Como terceira força política na província de Buenos Aires e com quase 24% dos votos em Jujuy, com Alejandro Vilca à frente, um socialista gari e indígena. Voltamos finalmente com o Giro Internacional. E hoje vamos debater a difícil situação política argentina e esse exemplo fundamental para toda a esquerda internacional. Caio, tá aí? Oi Marie, voltamos para um baita tema, que é como a esquerda argentina se transformou na terceira força política nacional, como diz o canal de TV aberta C5N, Jornal Clarim e outros meios burgueses, que foi como consequência da atuação da esquerda na luta dos trabalhadores e da juventude. Como foi que isso aconteceu? Quais as ideias a Frente de Esquerda Unidade está levando adiante? São duas grandes perguntas para hoje. E além da vergonha que o Bolsonaro passou saudando o Milei, o facho ultraliberal que é ícone dessa galera incel Mises aí, né? Eu vi. Então, gente, é sobre uma esquerda que defende, por exemplo, a redução imediata da jornada de trabalho para 6 horas em 5 dias na semana, para que todos tenham direito a emprego, por exemplo. É sobre uma esquerda cujos votos são reflexo direto da atuação na luta de classe. E nesse sentido, um exemplo gigantesco. Na Argentina de Alberto Fernandes, o presidente peronista e sua frente de todos foram os grandes derrotados das eleições, como consequência da sua desastrosa resposta à pandemia, com mais de 100 mil mortos pela Covid-19, e os ataques aos aposentados e trabalhadores que vem implementando, assim como a repressão do próprio governo nacional e de seus aliados aos movimentos de trabalhadores e ambientalistas, como na ocupação de Guernica, na luta dos ferroviários terceirizados ou contra a mega mineração em Chubut. Sim, o próprio pronunciamento do Alberto Fernandes, expressa como foram derrotados. Em um tweet, depois da apuração, ele já afirmava que eles foram derrotados, que escutaram que as ruas, e que nesse sentido vão tomar medidas distintas. Depois, na última terça-feira, ele prometeu que a extrativista e poluidora YPF vai dar emprego e oportunidades para a juventude, lógico, porque tudo que a juventude mais quer é poluição. E na quarta-feira, uma grande crise também, com 5 ministros kirchneristas renunciando, enfim. Desastres da dupla Fernandes que levaram a uma forte polarização e um relativo sucesso do Juntos pelo Câmbio do Macri, que venceu em boa parte das províncias, e com uma operação midiática de destaque, na real, para a candidatura do Milei, desse fascista liberal, que chegou a 13% dos votos na cidade de Buenos Aires, mas que ainda assim não conseguiu se localizar nacionalmente, como terceira força. Quem ganhou essa foi a esquerda, e nesses cenários de raiva contra a casta política, saltam polarizações na Argentina. Na província de Buenos Aires, com Nicolás Del Caño, a Frente de Esquerda Unidade chegou a 5,9% dos votos, também como terceira força nacional. Como o próprio Nico disse, essa votação dá uma mensagem bastante clara aos poderosos, de que trabalhadores e jovens se colocam em luta, contra os ataques, contra a precarização da juventude. Bom, vamos a alguns números e suas respectivas lutas. Na cidade de Buenos Aires, com Miriam Bregman, advogada que se enfrenta com torturadores e ditadores e é uma grande referência do movimento de mulheres, a Frente de Esquerda chegou a mais de 7% dos votos. E se as forças da esquerda se unificarem, vão chegar entre 10% a 11%. Tem que destacar também aí, entre esses candidatos, o Raul Godoy, que é um dirigente operário lá em Zanon, que é uma fábrica ceramista sob o controle dos trabalhadores da província de Neuquén, que junto com a Julieta, a trabalhadora da linha da saúde, que foi uma das dirigentes da greve histórica das elefantas lá em Neuquén também, chegaram a 7,83% dos votos esses que de conjunto fortalecem e preparam para as lutas que estão por vir ainda, e que nesse caso estão baseados na força política que teve ombro a ombro nessa greve histórica. Uma greve que em mais de 10 dias trabalhadoras da saúde se auto-organizaram, superaram um sindicato traidor, fecharam rodovias com apoio de petroleiros, caminhoneiros e também dos povos indígenas Mapuche. Boy, longe de ser qualquer coisa, Em Jujuy, com Alejandro Vilca à frente, gari, socialista e indígena Coia, os outros garis afirmavam que votavam em um irmão com quem já estiveram ombro a ombro em todas as lutas, inclusive pela sua efetivação, assim como os motoristas que militavam com muita força pela sua candidatura, frente ao cansaço com a política burguesa que sempre coloca os trabalhadores necessariamente em último lugar. Um dos eixos muito fortes da sua campanha é também a defesa de uma lei entre colheitas para garantir direitos mínimos aos trabalhadores rurais. Vilca afirmou, depois de receber os resultados, que esse resultado é uma mensagem aos grandes empresários que acreditam que são donos das vidas dos trabalhadores,
mostra que a esquerda vem se consolidando rumo a levantar um programa de independência dos trabalhadores e apontar uma saída que seja de fato para a nossa classe. Essa perspectiva de apresentar uma saída de fato para a nossa classe é um exemplo gigantesco para a esquerda internacional. Inclusive em Chubut, a capital da luta contra a mega mineração contaminante, um professor, Martín Sáez, chegou a quase 10% dos votos. É como os argentinos cantam, os deputados deles do peronismo, do kirchnerismo, eles são dos capitalistas, os nossos, eles são trabalhadores e socialistas. Essa expressão eleitoral forte também repercutiu em Mendoza, com 4,95% dos votos, em Salta, com 5,10%, em Santa Cruz, com 7,85%, em Rio Negro, com 5,33% e em São Juan, com 6,89% dos votos. Foram votos naqueles que lutam com e são parte da classe trabalhadora, em um programa abertamente anticapitalista. No país, que vive asfixiado pela dívida com o FMI, foi essa força política que exige que o FMI saia fora, que não se pague mais a dívida pública e que os bancos sejam nacionalizados em um sistema único, sob controle dos trabalhadores, que conquistou essas votações. Assim como defende que para responder aos altos índices de desemprego e precarização no trabalho, a reduzir a jornada de trabalho legal para 6 horas, 5 dias na semana, para que todos possam trabalhar menos e receber um salário mínimo de uma renda básica familiar. Vale a gente fazer uma pequeníssima menção às organizações stalinistas brasileiras, PCdoB, PCB e UP, que são apoiadores do governo de Alberto Fernandes, representante de uma das principais frações do capitalismo argentino que ataca os aposentados e que mantém salários baixíssimos. Um administrador junto a Cristina Kirchner da nefasta herança de Macri. É o governo de um grande estadista, de acordo com James Manuel. O stalinismo e seu longo histórico de conciliação com alguma suposta burguesia nacional progressista, E por outro lado, um grande exemplo dos trotskistas da fitunidade, uma esquerda que concentra a atuação na luta de classes, Diante da realidade de ataques que a gente vem vivendo no Brasil, qual é a esquerda que a gente precisa? Hoje por hoje, grande parte da esquerda aposta no Lula em 2022, que nos seus acordos com Sarney, Kassab, FHC e outros oligarcas da direita, que foram parte do golpe institucional, já deixa explícito ao que ele vem. Uma combinação que aponta para ser parecida justamente com o que promoveram Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner na Argentina. Uma política de promessas e ilusões contra a direita, mas que se concretiza em ataques aos trabalhadores. Uma promessa de gestão humana do capitalismo em meio a uma crise histórica, uma perspectiva que é fortalecida por correntes como Resistência no PSOL, mas também com o MES do PSOL, com Glauber Braga no primeiro turno, mas com quem for no segundo, com todos juntos aí com o MBL, com Frota, com Dória e outras figuras da direita em torno de um programa burguês do impeachment que levaria o racista e reacionário do Mourão à presidência. Bom, e qual é a grande lição, A grande lição na Argentina foi a defesa da independência de classe junto aos trabalhadores e à juventude como um pilar para o desenvolvimento da fitunidade em uma terceira força nacional. No Brasil, a independência de classe ela é jogada no lixo, não só pelo PSOL, mas também pelo PSTU, que através da CSP com Lutas assinou o chamado das centrais sindicais petistas para que o STF, o Congresso e os governadores, os nossos inimigos de classe, assumam o leme do Estado, como se não fosse o que eles já fazem, administrando, sendo responsáveis pela catástrofe econômica e social do país, Não é se unificando em manifestações fracassadas do MBL e do Vem Pra Rua, como fez a Isa Pena, a deputada do PSOL, no último domingo, dia 12, que postou nessas redes sociais que iria na manifestação em São Paulo por uma frente ampla, tão ampla até doer. Bom, a Frente de Esquerda Unidade da Argentina é uma prova de que não é possível defender os direitos dos trabalhadores em uma frente com a direita. Nessa linha a gente viu o que Marcelo Freixo fez, que levou até o fim a aliança com o golpismo, abandonando o PSOL e entrando no PSB, um partido que votou pelo impeachment de Dilma em 2016. Precisamos levantar um programa emergencial que ataque os lucros dos capitalistas, como o congelamento dos preços dos alimentos a níveis anteriores da inflação da pandemia e um auxílio de um salário mínimo. Assim como não é possível confiar nas vias institucionais como o impeachment para colocar o general Mourão racista no poder. Por isso, defendemos uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta pela luta, com deputados eleitos e revogáveis por bairro, em que lá os trabalhadores e o povo pobre, junto aos setores oprimidos, batalhem por uma reforma agrária radical e pela revogação de todas as reformas. Só unificados com independência de classe anticapitalista é que poderemos batalhar por uma sociedade livre da exploração e da opressão. A Frente de Esquerda Unidade é um grande exemplo para a América Latina e para o Brasil mostra como de fato se combate a direita. Pessoal, impossível terminar esse episódio sem comentar sobre os novos contornos que a crise política argentina vem ganhando nos últimos dias, após o resultado dessas PASSO e essa derrota eleitoral expressiva do peronismo, que a gente comentou aqui.
Bom, depois das nossas gravações, vem repercutindo o anúncio escandaloso das novas nomeações do gabinete do Alberto Fernandes, que gentilmente convidou para o seu governo verdadeiros dinossauros da política argentina, reconhecidos como defensores árduos contra o direito ao aborto, amigos da igreja, das grandes patronais agropecuárias, da burocracia sindical e até mesmo um responsável político pelo massacre em Pueyrredón, que em 2002 assassinou 2 militantes dos movimentos sociais. Essa foi a resposta do Fernandes, depois de receber as demissões de 5 ministros da ala kirchnerista do governo, escancarando as tensões e fraturas internas na frente de todos, com uma derrota eleitoral em várias províncias para a oposição de direita macrista do Juntos por El Câmbio. Bom, e agora em algo, o Fernandes e a Cristina Kirchner, eles estão juntos e têm em comum, que é o acordo que eles selaram de botar toda a sua disposição para negociar novamente com o FMI e manter no governo o atual ministro da Economia, Martín Guzmán, que é um reconhecido ajustador. Como disse Nico Del Canho, nosso camarada lá da Argentina, parece que onde a direita cresce mesmo é dentro do gabinete do governo. E enquanto duas alas do governo, que até agora fizeram uma campanha conjunta, passam a se embater, segue sem oferecer uma resposta decisiva para enfrentar a direita e nem para as grandes maiorias sociais e trabalhadoras que enfrentam todos os dias os efeitos de uma crise econômica e social gravíssima. Mais do que nunca é preciso tomar partido com a esquerda classista e socialista que cresce e que alcançou mais de 1 milhão de votos em toda a Argentina, apontando para uma outra saída possível, que só pode se dar com certeza a partir de romper com um pacto de miséria e subordinação ao FMI e numa perspectiva anticapitalista e de independência de classe. Esse foi o Giro Internacional. Continue acompanhando notícias sobre a repressão de Israel contra as marchas de solidariedade aos 6 palestinos que escaparam da prisão, sobre a derrocada no Afeganistão e a crise de Biden, as mobilizações contra as restrições do direito ao aborto em Nova York, e não percam a última edição do podcast internacional sobre a guerra em Moçambique, com João de Regina, doutorando em antropologia pela Unicamp, professor da rede estadual em São Paulo, e Felipe Alcoy, editor e militante do Revolução Permanente na França, assim como André Barbieri, editor internacional de Esquerda Diária e apresentador do podcast. Bom, a gente se vê na próxima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal de Esquerda Diário. A luta de classes do Brasil e no mundo na sua mão.